Olá, tudo bem? Como você está? Que bom estar contigo aqui de novo no nosso podcast Núntios, isso mesmo. Hoje nós estamos aqui, eu não posso deixar de lembrar você que o podcast Núntios tem por objetivo trazer pessoas que alcançaram o êxito na sua vida ao descobrir o seu propósito. Pessoas que saíram do anonimato e talvez não tenham alcançado esse sucesso que o mundo prega ou o falso evangelho de que todo mundo vai ser milionário, mas o êxito em cumprir o propósito na sua vida. Então, se você é alguém que precisa de um exemplo e um testemunho vivo para melhorar a sua fé e para mostrar para você quem é verdadeiramente o seu Deus, quem é aquele que escolheu o ser humano para ser o seu representante, fica com a gente até o final e participa. Hoje, nós temos aqui uma pessoa especial, maravilhosa, um amigo, ele só não é bonito como eu, pastor Marcos Egídio, ele é um homem ímpar. Daqui a pouco eu conto para você sobre ele, para você saber esta pessoa que nós vamos ter aqui, todo esse podcast, a história de um homem de êxito, de sucesso, um homem cheio do Espírito Santo. Vem com a gente, podcast Núntios, começando episódio 4 com você agora. Pastor Marcos Egídio, reverendo, né? Reverendo, o nome é Reverendo Marcos Egídio, ele é um senhorzinho de 46 anos, tá novo demais ainda, né? Ele é pastor, presidente da Igreja do Brasil para Cristo da Regional de Itapevi, ele tem 29 anos que serve ao Senhor no ministério, casado há 26 anos com a mesma mulher, nossa querida pastora Elisângela, muito bonita, não sei como Deus faz essas coisas, mas não usa óculos, esse que é o problema, né? Ele é pai do Ana, do Marcos, da Isabelle e da Vitória. Ele é formado em teologia pela Faculdade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é um conferencista, doutor honoris causa em ciências da religião. Pastor Marcos Egídio está presidente também do Conselho de Pastores de Itapevi, o COMPAI, né? Porque sem pai não dá, tem que ser COMPAI. Ele é o líder da subcomissão também ministerial da Igreja do Brasil para Cristo, e a despeito de tudo isso, ele é um Núntios, ele é um mensageiro de Deus para levar a palavra do Senhor a todos. Pastor Marcos Egídio, seja bem-vindo. Querido apóstolo Núntios, né? Vou usar o nome aqui do nosso podcast. Para nós é um privilégio muito grande, apóstolo Mário, estar aqui contigo, e eu estou tendo a honra, né? Depois de tanto tempo que a gente se conhece, a gente caminha junto. O senhor para mim é um mentor, um homem que tem feito a diferença na minha vida, no meu ministério. Para mim é uma honra estar com o senhor aqui. O prazer é todo meu e, na verdade, assim, Cristo é em nós a completa perfeição da aliança. Sim. Eu sempre digo, reverendo Marcos, eu chamo de Marcos, é mais fácil? Sim. Eu sempre digo, Marcos, o seguinte, existem pessoas que se aproximam das outras, somente hoje no nosso meio evangélico virou um mercado, porque elas querem network. Isso. Elas querem o que o outro tem para oferecer ou a porta que ele pode abrir. Deus não estabelece network, Deus estabelece alianças. Eu não me aproximo de alguém pelo que ele pode me oferecer. Eu me aproximo pelo que eu posso completá-lo. Esse é o corpo de Cristo, esse é Efésios 4, na justa medida, para a glória de Deus. Mas o podcast Núntios, como você já sabe, é para contar história, como diz aqui no texto, relevando através de histórias a todos que é possível alcançar o êxito, Sim. Ou seja, o sucesso, alcançar o propósito, ser bem-sucedido, que as pessoas acham que ser bem-sucedido é ter Ferrari, andar de helicóptero, e na verdade isso é uma grande ilusão, porque, eu não sei se você sabe, mas eu estava estudando sobre isso ontem, dando uma pesquisada, quase 60% dos suicídios que acontecem no Brasil e no mundo é 39 e pouco, quase 40, e no Brasil mais de 60, são pessoas que são consideradas acima de 1 milhão, são milionários. Então, está provado que o êxito, o sucesso pessoal não acontece por conta do dinheiro. E para mostrar isso para as pessoas, Egídio, Jesus disse, ser-me-ei minhas testemunhas. E baseado nisso, eu quero mostrar para as pessoas o testemunho de cada um que vem aqui, né? Como que esse homem importante, que fez uma marcha para Jesus agora há pouco tempo em São Paulo, em Itapevi, maravilhosa, 7 trio elétricos, presidente de uma regional, pegou uma igreja que a gente já sabe das provas, a gente já conversou sobre isso, vamos falar também, e hoje está bem estabelecido. Como esse homem chegou a esse êxito? Quem é Marcos Egídio? Quem é o pai de Marcos Egídio? Quem é a mãe de Marcos Egídio? De onde ele veio? Nasceu no Morumbi, na Alemanha, na Suíça? Quem é Marcos Egídio? Querido apóstolo, eu estava ontem na Rádio Nacional Gospel
lá na rádio do Pastor Não é o mesmo Liberal. nível do nosso podcast, mas um dia nós chega lá. Esse foi assim um momento especial, porque eu falava ontem, lá na hora da mensagem, sobre o segredo da felicidade. As pessoas têm um conceito totalmente equivocado de felicidade, né? Sim. E eu falava ontem isso e disse para eles, olha, hoje eu vou tratar sobre o segredo da felicidade. E tratamos em cima do Salmo 91, onde o segredo da felicidade é ter relacionamento com Deus. Esse é o verdadeiro segredo da felicidade, do êxito, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui também hoje, né? Pastor Marcos Egídio, eu sou um homem simples, que estamos presidente da Igreja Brasil para Cristo na Regional Itapevi, um total de 22 congregações em 6 cidades. Estamos fazendo um trabalho, e como você fez uma introdução, um trabalho que não foi fácil, assumir a igreja lá no ano 2000, e nós já estamos em 2024, já se passaram 24 anos. Mas eu quero ir um pouco antes. Eu quero saber Sim. quem é o Marcos Egídio, onde ele nasceu, Sim. quem eram seus pais, como foi a sua infância. Sim, sim. Eu quero começar de lá. Tá, Marcos Egídio, eu sou filho do pastor Antônio Egídio. Eu tive o privilégio de nascer numa família sacerdotal. Glória a Deus. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Que bênção. Meu pai, Bênção ou sofrimento, né? então, meu pai, ele aceitou Jesus, apóstolo, em 1928. Ainda criança, ele aceitou Jesus. Antes da Primeira Guerra Mundial. E ele faleceu em 1998 com 70 anos de Assembleia de Deus. Uau. Assembleia de Deus da missão, pegou Raiz. lá a raiz mesmo, né? E eu tive o privilégio de nascer nessa família sacerdotal. Pastor Antônio Egídio foi o meu mentor, foi uma base estrutural. E hoje a gente luta para dar continuidade ao ministério. Minha mãe, uma mulher de Deus, irmã Maria Duarte Egídio. Hoje minha mãe mora lá em Portugal, em Lisboa. Depois que meu pai faleceu, minha irmã casou-se, foi para Portugal e hoje minha mãe mora lá. Vou visitá-la. Então, tá lá e tá chique, hein? Tá uma portuguesa chique. Né? Sou de uma família de 12 filhos. Na família hoje são 9 pastores. Eu acho que você está atrás do governo apostólico. E eu vamos conversar sobre isso aí. E eu tive o privilégio de ser o primeiro pastor da família. Glória eu sou a o Deus. caçula dos homens. E o primeiro pastor? E o primeiro pastor. Uau. Privilégio. Sou casado com a pastora Elisângela. Elisângela, nós estamos há 26 anos casados. Quase a minha idade. Um projeto de Deus. Temos filhos maravilhosos. E estamos aí fazendo a obra, apóstolo. Estamos aí a 1000 por hora. E você estudou aonde? Você, quando criança, estudou escola pública, particular? Como foi a sua... Sempre escola Como pública. você é branquinho, dos olhos azuis, você nunca sofreu racismo, sempre escola particular, motorista, filho de pastor, tem uma vida de milionário, como foi isso? Você sabe que filho de pastor dá trabalho. É o que dizem, eu não tive essa oportunidade. Filho de pastor dá trabalho. E aquilo que eu estava te falando, nós crescemos naquela visão. Meu pai era aquele pastor rígido. Em casa não podia ter televisão, Uau. não podia jogar bola. Eu tenho irmãos que, graças a Deus, hoje estão retornando para o evangelho, mas que eram mestres em jogar bola e que foram proibidos. Uau. Porque naquela época não podia. Nós íamos jogar bola 4, 5 bairros para frente e sempre passava um crente lá. E em casa, o filho do pastor. Seu filho tá lá no bairro e tá jogando bola. Quando chegava... E aí chegava em casa, a peia, como diz o baiano. E nós fomos criados assim Isso aonde? São Paulo? Em São Paulo. Lá em casa é assim, são 4 capixabas. Capixaba, quem não sabe, é do Espírito Santo. Do Espírito Santo. São 3 mineiros e 3 paulistas. Meu pai Era sempre peregrino. correu esse trecho, né? E nós tivemos assim um crescimento dentro do evangelho, e como o senhor perguntou, sempre na escola pública, a maioria das vezes tendo que repetir os anos, porque o ministério, o obreiro falava, vai, o camarada arrancava os filhos da escola e ia embora. Então nós tivemos que várias vezes repetir
os estudos. E hoje, graças a Deus, depois de casado, depois de ter constituído uma família, que meus irmãos e eu fomos estudar mesmo. Porque na época da nossa infância, do nosso crescimento, não tinha essa possibilidade de estudar. Começava a estudar, o ministério vai para Minas. Aí meu pai sempre pegava tudo e ia. Meu pai é da velha guarda da Assembleia de Deus. E sempre aquele obreiro que não se faz mais hoje, né, apóstolo? Você sabe que, abrindo uma aspa nisso que você está falando, Egídio, eu me converti em 88 para 89. Com 2 dias eu comecei a pregar. E logo no início, com pouco mais de 6 meses de convertido, eu fui para a Assembleia de Deus da Missão, na minha cidade, onde eu morava na época, que era Pau Brasil, na Bahia, uma cidadezinha pequenininha. Sim. E lá era pancada. Eu lembro que eu fui disciplinado 2 meses dos cultos de oração porta fechada, porque eu cheguei na igreja de terno cinza, que era do meu avô, mas eu tava com tênis da Fahrenheit. Eita! Que era duas negocinhas azul e uma setinha que é o antigo All Star. Sim. Eu fui disciplinado 2 meses por causa disso. Eu era líder de evangelismo, líder dos jovens, e eu não pude entrar na igreja na oração 2 meses por causa disso. Então é uma outra realidade, né? Mas existem igrejas hoje que cresceram debaixo desse tipo, desculpa, é um aviso aqui do meu remédio, cresceram debaixo dessa estrutura. Por exemplo, quando você pega, sem querer falar, não estou falando mal de igreja nenhuma, mas você pega a Renascer, por exemplo. Quando o Estevão Hernandes chega para um cara e fala, você vai para tal lugar, o cara não vai, acabou. Sim. Não dá nem oportunidade mais, é o que dizem. Sim. A mesma coisa acontece com Macedo e outros mais, por isso que crescem as igrejas. Sim. Hoje, às vezes, a gente abre muita concessão para esses pastores, Sim. ajuda muito, quer ser amigo, Sim. e tira a obrigatoriedade do serviço. Inclusive, eu estava vendo o podcast do nosso deputado e achei interessante. Ele falou, ó, onde eu mais aprendi foi com os pastores mais rígidos. Sim, sim. Né? Ele estava contando no podcast, eu achei assim muito interessante e é uma realidade. Sim. Eu cresci vendo o meu pai disciplinar mulheres por causa de cortar franjinha, pô. Já pensou se fizesse isso Se hoje? cortasse a franja, banco. Você mesmo tava no inferno com essa barbinha aí. Quando isso aqui não... eu teria que estar com né? Você vai ver que franjinha, passar base na unha. A irmã, Não é pintar, não, é base. a base, a irmã raspar a perna naquela época era um pecado... Era um pecado terrível, né? Quando saiu aquela bicicleta Cecizinha, você lembra da bicicleta feminina? Lembro. Saiu da Caloi. Aquilo era o cavalo do diabo. Não podia. Eu vi meu pai, eu cresci vendo. E estou falando aqui, não é para denigrir ou achar que estava errado. Eu acho que são tempos, né? Sim, sim. Na verdade, são assim, fases da o igreja. que acontece? Você tem uma questão social cultural. Sim. A igreja, na época, ela estabeleceu um gueto, uma cultura, Sim. para trazer uma identificação. Por exemplo, barba. Sim. Não foi proibido na igreja porque está na Bíblia, foi proibido porque os padres usavam barba. Sim. Então, para ser evangélico, para ser diferente, eles tinham que usar bigode. Né? E bigode era o símbolo de coronelismo, riqueza, né? Porque os varões do café usavam aqueles bigodes desenhados. O princípio da autoridade. Exatamente. Hoje, se você vai de terno numa igreja, é estranho. Na verdade, não estava te falando, então, a gente crescemos vendo a igreja proibir a bicicleta, a mulher não podia andar de bicicleta. Quando saiu aquele paletó rachado, lembra? Aquilo era um pecado terrível. O obreiro que chegasse na igreja com o paletó rachado, o camarada comprava, o cara comprava o paletó, a primeira coisa que ele fazia é levar no costureiro já para fechar. Exatamente. O paletó rachado, a televisão. Só que eram épocas memoráveis, né? Cortar raspadinho assim, né? Sim. Que o exército usava, mas a só gente colocava não podia. uma tampa de panela aqui e cortava em volta. Exatamente. Os obreiros era praticamente igual o exército, né? Era muito parecido. Só que foram épocas memoráveis, o apóstolo. É o que faz falta muitas das vezes hoje para a igreja. Não é saudosismo, não é que a gente quer voltar lá atrás, mas foi uma igreja memorável. É que, na verdade, era uma igreja um tanto quanto religiosa
eu costumo dizer que na busca da liberdade, Sim. estamos praticando libertinagem. Sim. Sim. Na busca de liberdade, estamos praticando libertinagem na igreja. Perdemos o respeito pelo que é santo Sim. e começamos a viver o profano como religião. Sim. Então, assim, eu sempre brinco lá na nossa igreja, brinco na verdade não, né? Eu ensino. Quando você está aqui na nave da igreja, assistindo o culto, você é normal. Quando você sobe nesse altar, não é você que está subindo. Sim. Quem está subindo é o Senhor. Sim. Porque quando você canta para conduzir a igreja, você é o Senhor que está subindo aqui para ser o papel do próprio Espírito Santo de levar a igreja à adoração. Ah, você está dizendo que levita é o Espírito Santo. Não, estou dizendo que é o papel. Sim. Quando você sobe para ministrar, não é você que está ministrando. As pessoas estão ali para ouvir você. Sim. O dia que o pastor vai para uma igreja, o povo lhe ouvir, Acabou. ele está equivocado. Acabou. Ele vai lá para ouvir Deus. Então, como Deus se vestiria? Eu pergunto para as mulheres. Sim. Se o Espírito Santo fosse uma mulher, como ela se vestiria para cantar? Sim. Porque esse tem que ser o parâmetro. Você não pode proibir, Sim. porque já está claro que não é bíblico, uma série de coisas. Mas você tem que dizer, povo, alguma coisa sobre santidade. Porque, infelizmente, nós demos lugar à busca da liberdade religiosa à libertinagem. Tem pessoas que vêm para a igreja com roupa de ir pro inferno. Vestido para o mundo, querendo entrar na porta do céu, né? Não dá, não dá. Só que o que acontece? Eu acho que são todas situações que hoje é aquilo que nós estávamos conversando há uns tempos atrás. A igreja precisa voltar a pregar a genuína palavra de Deus. Né? É o tema aí do assunto. O êxito que hoje é pregado não é o verdadeiro, o genuíno êxito. Sim.